início de conversa, a gente já disse logo que ética e moral não são a mesma coisa. A palavra moral vem do latim moralis, mores, e diz respeito ao comportamento de um indivíduo, aquilo que ele considera certo ou errado, ou seus valores morais. Exatamente o valor que carrega uma cultura ou o reflexo desses valores culturais dentro da ação de um indivíduo. Normalmente, quando analisamos a moral, os valores morais, notamos que eles variam bastante de acordo com o contexto sócio-histórico. Por exemplo, o voto feminino. Se a gente pega um cidadão brasileiro médio do começo do século passado, é bem provável que a moralidade dele faça com que ele veja o voto feminino, o voto das mulheres, como algo ruim, como algo errado, moralmente errado. Ou seja, notamos aqui uma diferença do tempo histórico. Podemos reconhecer que a moralidade de uma sociedade muda conforme o tempo histórico, o tempo que ela está inserida, o período histórico na qual ela se encontra. Mas peguemos outro exemplo, por exemplo, o uso de biquínis. Se a gente pega um cidadão brasileiro em 2020, dificilmente encontraremos alguém que vai ser contra o uso de biquínis por mulheres em praias públicas. Mas se a gente muda de país e vai para um país de uma cultura diferente, por exemplo, uma cultura árabe-muçulmana mais radical, talvez esse cidadão médio deste país considere absolutamente reprovável, moralmente reprovável, mulheres irem para a praia com biquíni. Ou seja, podemos notar que há uma diferença de moralidade aqui no que diz respeito à cultura, ao contexto social e cultural na qual esse valor está inserido. Logo, podemos notar que os valores morais mudam, primeiro, de acordo com o tempo histórico, o período no qual eles se encontram, e também no que diz respeito à sociedade, à cultura no qual eles estão inseridos, no qual estes valores morais estão inseridos. Mas e a ética? Bom, a ética, também chamada de filosofia moral, é o campo de estudos da filosofia que se dedica a estudar criticamente os valores de uma sociedade, os valores morais de uma sociedade. Apesar de existir desde a Grécia Antiga, a ética, o campo da filosofia que estuda os valores morais, sempre se revela atual. Até porque nós sempre temos dilemas éticos e morais para resolver na sociedade, independente de qual seja. A descriminalização do aborto, a liberação do uso recreativo da maconha, o incentivo de educação sexual nas escolas, todas essas questões são exemplos de problemas morais que possuem uma validade ética, uma reflexão ética por trás. Olá, Jéssica Almeida, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Você poderia dizer pra gente qual é o curso que você faz? Eu estou no 9º período de licenciatura plena em pedagogia pela Universidade Estadual do Piauí. E há quanto tempo você atua em sala de aula? Eu atuo há 2 anos. A gente vai fazer algumas perguntas para você responder e aí você vai dizendo de acordo com a sua vivência em sala de aula, tá bom? Tá certo. Eu gostaria de saber, na sua visão, como a ética ocorre dentro de uma sala de aula. Eu acredito que começa pelo professor, em relação a seus alunos, a forma de se portar frente aos seus alunos, de acolher eles e, assim, quando tem casos que você precisa reclamar um aluno ou chamar atenção em alguma coisa, você precisa ser bem atento para você também não, de alguma forma, constranger o aluno. Então, eu acho que o professor tem que fazer esses tipos de coisa com atenção, para que não possa constranger o aluno e também respeitar a sua profissão em meio às diversidades que vai aparecendo. Certo. Jéssica, esqueci de perguntar no início, você poderia dizer pra gente qual o público que você tem maior contato? Se é educação infantil, se é educação fundamental, qual a faixa etária de idade? Educação infantil e primeiros anos do ensino fundamental. 3, 4 anos a 6, 7 anos de idade. Certo, então. Eu gostaria de saber também o que você determina, você acha que determina mais o comportamento dos seus alunos em uma sala de aula. Você acredita que é a ética ou a moral? Eu acredito que seja ética, porque a partir do momento que a gente fala de moral, é como se a gente impôsse como as crianças deveriam se comportar a nós. É como se fosse algo que fosse sob pressão para eles. É como se fosse algum tipo de autoridade. E não, eu acho que já se encaixa na ética.
porque ética o professor tem que dar o seu melhor em sala de aula, mas também ele tem que não só impor que os alunos respeitem ele, mas ele também tem que respeitar o aluno. Então eu acho que a ética é mais fácil de estar trabalhando do que a moral em sala de aula. Eu gostaria de saber também, na sua visão, o que seria um professor ético? Eu acho que um professor ético como eu acabei de responder. Ele seria um professor que não somente quisesse impor-se o respeito para si, né? Ele tem que respeitar os seus alunos, ele tem que respeitar o seu ambiente escolar, ele tem que ter ética com os seus colegas de profissão também, né? Sim. E o que você acredita que torna, assim, de maior importância a ética no ambiente escolar? Por que você acredita que deve ter essa ética dentro do ambiente escolar, tanto com seus alunos, né, como você já falou, mas também no aspecto escolar como um todo, entre os funcionários e todos os que estão lá dentro? Porque no nosso curso de pedagogia a gente aprende muito sobre a área humana, sobre como se portar e sobre todo o desenvolvimento da criança, né, até um pouco da adolescência. Então eu acho que a ética, não só nas escolas, mas para você ter um bom convívio, um bom relacionamento, um ambiente mais acolhedor, precisa de ética. Você respeitar as pessoas e ter ética na profissão que você pratica. Certo, então. E, por fim, eu gostaria de saber como é aplicada a ética na escola, como você vê que é aplicada essa ética, porque, assim, nem tanto diretamente, mas também indiretamente, entre os funcionários, entre os alunos, entre o professor e o aluno. Como você vê que essa ética é aplicada e como você acredita que é a melhor forma dela ser aplicada? Indiretamente, eu acho que a ética aplicada na escola, de funcionário para funcionário, como, por exemplo, a gente respeitar que, mesmo a escola tendo um funcionário que limpa a escola, a gente tem que estar mantendo aquele lugar limpo, respeitando os nossos... As pessoas que estão acima, funções acima da gente, a gente tem que ter respeito. Em sala de aula, a gente trabalha dia a dia com as crianças, que não pode bater porque é errado, porque se fosse com você não iria gostar. Trabalhar também que as pessoas precisam se ajudar umas às outras, que precisa ter respeito, começando pelo professor respeitando o aluno, ouvindo quando ele tem alguma crítica, alguma queixa. E também no geral é isso mesmo, você ter um bom convívio com os profissionais que você trabalha, respeitando cada um a sua área e também não deixando limitada a questão de que só porque você é de uma função, a outra função você não vai respeitar ou então não fazer por onde ajudar a pessoa. Certo, então, Jéssica. Jéssica, já com tudo que você falou aqui pra gente, né? Muito obrigada, muito bem explicado. Eu gostaria de saber, assim, se você, como profissional, exclusivamente, né, mais voltado para a área da educação infantil, você acredita que é possível transmitir essa ética para as crianças pequeninas? Você acredita que elas compreendem bem, se você for trazer, assim, com outros exemplos? Sim, eu acredito que sim. E a ética, ela começa quando a gente é bem criança mesmo. Então, se você for mantendo uma rotina de conversas, de exemplos, claro que adaptado à idade da criança, ela com certeza vai crescer um adulto bem mais responsável, um adulto mais empático. Então, eu acredito que dá sim para você trabalhar a ética com a criança, por meio de exemplos, por meio de paradidáticos, com histórias que trabalham a ética, que conta histórias sobre a ética, como a criança deve se comportar, entendeu? Por meio de histórias ou de parábolas e também com exemplos do dia a dia, a criança pode sim aprender. Inclusive, é na infância que a gente tem que começar a introduzir a ética para formar um bom ser humano.
Certo, então, Jéssica. A gente agradece pelas suas explicações, tá? Muitíssimo obrigada por nos dar um pouco do seu tempo, tá bom? Obrigada a você.